Brasil! O que aconteceu aqui, Brasil? Gente, tô igual a Ana Clara, Pocá, impactada. Olha, gente, nem sei o que dizer. Assim, é porque realmente eu conheço o Cena 11 há 30 anos, né? Então, o nível técnico, o nível de genialidade visual do Alejandro e dessa equipe maravilhosa não me espanta, mas eu tenho que dizer a vocês que fazer isso tudo ao vivo numa transmissão de internet, realmente, como disse o Ricardo Marinelli aqui nos comentários, tipo, como faz agora uma coreô no quintal, não é mesmo, pessoal? O que foi esse final Game of Thrones? É uma coisa de louco. Ô, gente, vocês que estão aí, ó, em Jurerê Internacional, é isso, Ricardo, exatamente. O que a gente faz agora? Uma perfô no quintal? Não dá mais. Pessoal que chegou agora, estamos aqui no YouTube do Panorama, Festival Panorama. Comigo aqui temos Wagner, nosso intérprete de Libras, nosso bailarino extraordinário também. Lá em Floripa nós temos o Cena 11, a galera, que já vai entrar o áudio deles aqui. A gente acabou de assistir lá no site do Panorama, através do Vimeo, essa extraordinária obra que foi Matéria Escura, uma obra criada no contexto de coprodução do Panorama Raft. Para quem não está ligado, o Panorama Raft é uma plataforma que a gente montou esse ano como um instrumento de flutuação temporário do Panorama. Então, em vez de um festival, uma espécie de jangada, né? Uma jangada de flutuação. Ela é feita em parceria com 17 instituições no mundo, que nos ajudaram a financiar esses 10 trabalhos que a gente está estreando agora, e mais 5 projetos que receberam bolsas de pesquisa. Um dos projetos foi o Matéria Escura, que a gente acabou de ver agora ao vivo, sendo transmitido lá de Florianópolis. Então, a gente podia falar assim, um oi geral. Então, tem som em Florianópolis, pessoal? Cadê o som? A gente está te ouvindo. Olha aí, a gente também está te ouvindo. Ai, que bom. Gente, boa noite. Obrigada demais, porque essa peça realmente né? Aqui os comentários do pessoal zeramos a transmissão ao vivo, né, pessoal? Então agora o pessoal que vai fazer coisa ao vivo vai ter um pouco de trabalho, né? Porque realmente. Agora, na verdade, muitas pessoas me mandaram um zap durante a transmissão perguntando se era ao vivo, se não era truque. Eu falei, não, gente, é ao vivo, eles estão lá, vocês vão ver depois que vai abrir a câmera, eles estão lá, é verdade. É ao vivo, a gente está ao vivo e descabelados. É tudo verdade. Algumas não. Então é o seguinte, a gente vai fazer uma conversa não longa, né, gente? Uma coisinha assim, só para... Né, vocês estão bem cansados e a gente, né, passou aqui por essa espécie de ritual comum. Enquanto vocês estavam aí se ajustando para falar, eu estava perguntando para as pessoas aqui, né? Tipo, o que foi esse final Game of Thrones, né, gente? Fiquei muito chocada com esse finalzão, assim, né? Na praia, né? Nossa Senhora do Drone, né, Alejandro? Porra! Ó. Esse final não, o final não foi ao vivo. Ah, sim, gente, por favor. Afinal, todo mundo entendeu que estava um pouquinho pronto que antes. A gente não deu tempo de chegar na Austrália para pegar aquele sol ali. Não teve um pouquinho pronto antes. Mas, assim, eu acho que as pessoas que estavam assistindo aqui vão ter perguntas, podem colocar aqui no zap, no chat aqui do YouTube, que a gente consegue falar. Mas eu vou ter que tirar um alarme que está tocando aqui. Mas eu queria perguntar para vocês um pouco, talvez, sobre essa... Para quem não conhece o projeto e não sabe que projeto era esse, né, antes de ver aqui ao vivo, talvez alguém de vocês pudesse, resumidamente, o que é o Matéria Escura. Ele vem de um outro projeto, ele é um desenvolvimento, né? Então, como é que chegamos nesse formato do Matéria Escura? Acho que o Ali pode responder melhor, né? Porque vem da cabeça dele e a gente vai construindo tudo isso junto, mas eu acho que essa semente, né, do Matéria Escura, como ele nasceu, e eu acho que seria bom ouvir ele. Eu gostaria de ouvir. Na real, Matéria Escura também é um pouco hoje, né? A gente inaugurando esse lugar, a gente abre também uma pontuação meio que na história da presença, em termos gerais, da nossa própria existência enquanto grupo, nesse sentido, né? Porque em 2020 a gente ia estrear em Düsseldorf,
já com quase, sei lá, 30 anos de companhia, a gente nasceu em 93, né, Naís? E aí, já vi muita coisa nesse rolê, e com isso, esse desvio, né, de todas as espécies, sei lá como é que a gente pode chamar, nos levou para uma pergunta sobre presença muito, sei lá, letal, que eu ia dizer. Letal no sentido de o que a gente define, o que é relevante fazer arte hoje, né? Nesse sentido, quando a gente estava em casa, no privilégio de poder ficar em casa, dentro de um país onde as pessoas estavam morrendo aos milhares, ainda estão, né? Não aos milhares, mas nas centenas, e isso era uma pergunta que ficava muito pulsante, né, no que a gente estava fazendo, né? Que sentido tem e qual é a relevância de você operar nesse campo artístico hoje? E, de alguma forma, isso também nos levou a algo que lá de 2000, no Violência, quando estreou no Sesc Vila Mariana, inclusive, Naís colocou a gente lá na capa do caderno B, caderno 2, do JB, e que é a história do corpo voodoo, que era aquela modo de pensar, que hoje está um termo bastante desgastado nesse sentido, mas que leva essa relação do corpo que se expande na maneira de transformar o corpo do outro e com isso tentando também perceber que a gente nunca é só a gente em si. E a tecnologia, de certa forma, nos concede, eu acho que isso tem a ver bastante com outros projetos do Raft também, né? A gente, nas conversas, por mais rápidas que fossem, essas questões sobre a invisibilidade, sobre aquilo que a gente vê, como a gente vê, e o que pode ser percebido, de alguma maneira, com os filtros de cada um de nós, sociais, raciais, de classe, e que, de alguma forma, nos faz pensar no ato de ver, e no ato de ver, no que seria o ato de estar no escuro, de alguma forma. Então, a gente pensa na matéria escura como essa força que não aparece por si só, mas só aparecem como sintoma nos corpos que ela, de alguma forma, afeta. E o que a gente faz no celular é tipo isso, né? Tipo, seja uma fake news, um meme. Aliás, o meme do nosso amigo Charles não, o Charles veio antes, o Richard Dawkins, que, né, de lá atrás, essa coisa da cultura como expansão bio, e essa ideia de tecnodiversidade do corpo sempre ser algo que é muito além dele, muito além dos tempos que a gente conhece, né? Os tempos que a gente conhece quando a gente nasce, quando a gente morre, acho que as coisas seguem, né? Tipo, a gente é tipo zoeirinha do espaço, né? E nesse lugar de, talvez, a matéria escura nos colocou nesse estudo, que a gente também sempre foi uma companhia de pesquisa, numa defesa constante da possibilidade de ter a mínima dignidade para pesquisar dentro de todos os privilégios que nos estabelecem, mas dentro dessa luta que é continuar junto, né, continuar em grupo, né, com muita gente trabalhando e com a necessidade de trabalhar diariamente, né? Então isso foi uma diferença. No Teaser para Futuro Fantasma, que foi o projeto que a gente de alguma forma criou, de alguma forma não, a gente criou durante a pandemia, a gente começou a usar ferramentas que a gente não utilizava antes e elas se fizeram corpo, e com isso era impossível voltar para uma matéria escura anterior à estreia, que seria na Alemanha, até porque o mundo mudou, né, Fili? Tipo, claro, é outra permeabilidade de coisas, com certeza. Então a gente ficou muito enfurnado em casa, e esse ano só que a gente aos poucos começou a voltar, toda vacinada, as pessoas, tudo aqui, o bonde das vacinadas, conseguiu vacinar cedo, até para poder começar a trabalhar aos poucos aqui. A gente começou a vir para cá só em maio, abril, ainda eu estava vendo os arquivos, abril a gente ainda estava testando software em casa. Em maio começou a vir 1, 2 vezes por semana, um pouquinho tempo, e aí foi indo. E a gente decidiu que tinha que transformar. Isso, vinha em grupos, e aí a gente começou a transformar o espaço, para o espaço viabilizar esse nosso corpo estendido. Só que isso não poderia ser só um registro, né? Porque seria muito banal também para a nossa própria vontade artística, né? E chato, né? A gente a gente quer se divertir também. Tudo isso é uma tensão, é um rodeio danado, mas tem diversão, né? Tipo, a gente tenta fazer com que isso nos traga vida para a nossa ideia de coreografia, inclusive. Claro, e uma coisa que eu acho que é muito visível na obra, e nos comentários a gente estava falando disso, e aqui no Zap, no paralelo, algumas pessoas que estavam assistindo em casa me mandando Zap, o que é muito claro é a complexidade, quer dizer, a quantidade de camadas que estão acontecendo ao mesmo tempo,
que é uma coisa que em muitas transmissões ao vivo que a gente viveu agora esse último ano e meio, elas têm esse problema de que pela falta de recurso, pela falta de conhecimento técnico, em muitos casos, né, você tem transmissões muito chapadas, e isso é muito difícil de lidar do ponto de vista coreográfico, né, porque chapa tudo, você perde muita complexidade mesmo do trabalho do corpo. E nessa obra não, porque, né, como é tudo um rolê psicopata do Alejandro com essa galera enlouquecida, você consegue ter a gente se sente no meio dessa maluquice, no meio desse negócio, entendeu? Não tem a sensação que tu está assistindo uma transmissão, um registro de algo que aconteceu distante de você. Acho que é isso que talvez seja o que as pessoas comentam aqui, que é uma sensação de presença ali, né? Pela quantidade de cortes, pela inserção dos outros vídeos, pois, enfim, tecnicamente falando, é uma peça que permite essa complexidade, né? Então, a gente que está aqui assistindo, preferencialmente quem assistiu em telas maiores teve uma melhor experiência, eu acho, né? Quem conseguiu jogar numa televisão, acho que teve uma experiência melhor do detalhe da coisa, mas é uma diferença muito grande para a maioria dos projetos de dança online, pelo menos aqui no Brasil, por conta de ter essa preocupação com criar esse espaço muito tridimensional, né? Que a maioria das transmissões acaba ficando mais chapada. Aí eu queria perguntar uma coisa, na verdade, sobre o processo de criação, porque ao mesmo tempo que ele tem uma clara continuidade com a movimentação do Cena 11, ele também é muito diferente, e acho que é muito claro essa diferença de pesos, essa diferença da presença mesmo das meninas, e queria pensar um pouco como vocês que estão aí, principalmente acho que talvez a Aline e Karen, que estão há mais tempo no Cena 11, mas que pudessem falar um pouco de como vocês sentiram o corpo coreograficamente nesse lugar, né? De não estar com o público aí, de estar criando uma coisa para um espaço que está sendo filmado em volta. O que mudou na movimentação, vocês acham? Oi. Então, vou responder. Agora dá? Tá tudo bem? Me ouvindo? Estou te ouvindo super, Karen. Ah, que bom. Oi, Karen. Oi, Daíse. Então, para mim, a última vez que eu dancei com o Cena 11 foi em 2016, né? Mas eu sempre tive na companhia desde sempre. Dancei todos os trabalhos, o Anátema não. E aí, esse trabalho é uma coisa completamente diferente, porque talvez não, vocês que estão em casa não me veem o tempo inteiro, né? Provavelmente quem estiver sentado na plateia um dia no teatro vai me ver o tempo todo, porque eu estou carregando uma câmera, né? Então, para mim, corporalmente, tudo é super diferente, difícil, tem aquele objeto, no começo foi difícil, mas agora está bem mais tranquilo, assim, né? Mas mas é uma outra dança, mas eu acho que só por causa dessa trajetória toda, de saber toda a coreografia, eu opero a câmera desse jeito junto, no meio delas, né? Então, eu nem sei nem mais qual era a tua pergunta, mas, assim, voltar para a cena... Mas era nesse sentido, é porque é muito visível em casa que existe essa maneira de pensar a coreografia, incluindo a filmagem dessa mesma coreografia, entende? Então, isso é muito claro, é muito diferente de uma filmagem chapada de algo que está acontecendo fora da câmera, né? Para a gente que está tendo a experiência remota. Mas, para além disso, para mim, que, né, como a Lê lembrou, estava lá em 95, em São Paulo, no Violência, o que eu percebo é que existe uma continuidade clara na fisicalidade, por um lado, tanto nas quedas quanto nas alternâncias de peso e tudo isso, mas também é uma movimentação diferente, de certa maneira. Para mim, me parece uma movimentação diferente das movimentações anteriores do Cena 11. Então, talvez, não sei se é só a filmagem que gera isso, ou se vocês sentiram uma diferença de movimentação mesmo, sim, totalmente. De presença física. Sim, totalmente. Até se eu, que estou desde o começo, eu consegui ver a evolução das meninas que vão entrando e como a queda para aquela que eu fazia na época que surgiu isso, não é, falando de um detalhe, é diferente nos corpos que tem agora. Isso expande para toda a movimentação, não só a queda, mas o jeito de entender o movimento, de realizar e de dançar junto um com o outro, eu acho que mudou bastante. Acho que a Aline quer falar também. Vou passar a bola, senão eu vou ficar...
não sei se eu vou conseguir falar. Oi, Naíse. Oi, Aline. Oi. Então, o que eu acho que ficou muito... teve uma ruptura muito grande, uma ruptura não, mas uma virada muito grande no modo de coreografar mesmo. A coreografia deixou de ser uma coisa só em relação ao meu corpo e do outro, e do ambiente que está inserido, mas a gente passou a coreografar a gente com a câmera, né? A gente sendo visto. A gente começou a coreografar a nossa aparência, a nossa noção de como estamos sendo percebidos, como estamos sendo vistas. Então, a gente... Tudo é coreografado, o espaço foi coreografado, a câmera, como a gente se mexe em função da câmera. Então, com certeza, assim, é uma mudança muito grande, né? Você dançar para um objeto onde a gente, inclusive, no protocolo, tenta quebrar um pouco, né? Esse palco plateia, e aqui a gente se vê de novo tendo que lidar com essa outra dinâmica, né? Esse outro tipo de plateia, que é o olho da câmera, no caso, né? Vamos ver. Não, e aí outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito diferente também dos outros trabalhos, e principalmente vindo do protocolo, né, que era o trabalho anterior, antes do Anátema, né, obra maior. No protocolo a gente tinha uma questão de lidar muito com o invisível, né, o invisível, gravidade agindo sobre os nossos corpos, e aqui no Matéria Escura é como se esse invisível ele começa a ganhar formas, né? Então a gente começa a entrar num lugar mais sinestésico e tudo que está ao meu redor faz parte do meu corpo também, como se a tela fosse eu, a Luana fosse eu, o microfone, o som, tudo que a gente escreveu, aquela planta lá em cima. Então tudo é muito expandido, então a gente está tudo muito assim para fora, né? Então tem esse corpo meio que explodiu, assim, o invisível veio, deu uma balançada, explodiu e virou todas as coisas que existem. Ai, que bonito, né? Boa noite. Eu acho que tem uma coisa bem pontual que talvez o elenco dos últimos, porque assim, a gente fala, o elenco é novo, estão há 3 anos, né? 3 anos é tipo, o Caçula tem 3 anos, ela tem Mas é que novo na nossa vida, todo mundo que tipo, chegou ela tem depois de 2 90 anos, e poucos. Aqui tem menos tempo, tem 2 anos, e a gente já entrou agora. Então, assim, as lógicas de trabalho da companhia não acompanham, às vezes, nem lógica de mercado, né? Senão eu não tinha um Uno daquele, vou mandar foto depois do meu Uno, beleza, galera? Manda aí pro Lata Véia. Mas, bom, tirando pessoal, isso, ajudar no Uno. mas que eu acho que é uma coisa que chama atenção para quem acompanha o grupo, por exemplo, o uso da palavra. Então, deixa eu aproveitar, Ale, deixa eu aproveitar, porque tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu até pegar direito quem foi que fez essa pergunta, peraí. Cláudia Lira, que perguntou sobre a geração de texto, que parece uma coisa meio automática, meio aleatória. Então, como é que foi pensado o texto? Talvez seja uma maneira da gente responder a Cláudia. Eu acho que primeiro, para tentar fazer um apanhado de tudo e entrar nessa questão do texto, o Cena 11 ele sempre foi reflexo dos corpos que o fazem presença. E cada corpo que entra, ele obrigatoriamente muda o nosso ecossistema. Então, esse corpo que está aqui e o modo de cada corpo operar também dentro, por exemplo, a Malu, que está dançando, por exemplo, né? Que estava desde o começo, que dava aula de balé, que faz produção, que faz tudo, está dançando. Então, isso começou na pandemia. Isso muda todo o nosso contexto, todo mundo que passa. E muda, mas, ao mesmo tempo, o que continua é a nossa abertura para a potência de novas presenças. Isso é um cultivo, isso não pode ser, isso não é um fato, isso é uma prática. E essa prática é dura também, né? Porque é a prática de você estar aberto ao outro e, às vezes, ter que desviar coisas que você já tem estabilizadas. Então, isso é uma prática nossa de muito tempo. E como o elenco mudou muito, e o mundo mudou, e as coisas mudaram, a gente precisa respirar com essa transformação. E acho que o Matéria Escura é um pouco essa mudança devido às pessoas que estão fazendo parte, que são um grupo hoje, né?
que é, por exemplo, aqui não tem ninguém, tem o Adilson que estava cuidando ali do WhatsApp para poder se comunicar e o Eduardo que está fazendo a transmissão, mas a equipe inteira está fazendo absolutamente tudo, desde tocar todos os instrumentos que foram inventados também para serem tocados, são instrumentos feitos à mão, a grande maioria, se vocês podem ver a nossa Bela Bartok aqui tocando um fio de cobre num pedaço de pau amarrado na lata de souvenir, assim, bastante acessível para fazer, a gente pode mandar essa receita. Então, todas essas coisas, elas são um ecossistema também que acaba se expandindo. E no caso da palavra, a gente criou o que a gente chama de Chaos Caption, que é uma conversa com caption, né, com uma legenda gerada automaticamente pela máquina, nesse caso o Google, nosso grande amigo, e ela às vezes é uma coisa, às vezes ela entende outra, tipo a Siri, né? Aquela coisa. Você fala uma coisa, ela entende outra, e você vai meio que dialogando ali naquele lugar. A gente acabou criando uma dramaturgia generativa com a palavra, tal qual a gente gera com a gravidade para a nossa dança. Então, o texto, ele é coevolutivamente aquilo que a gente faz com o movimento. Então, nos últimos tempos, eu comecei a chamar de dramaturgia cinética aquilo que nos importa, não mais tipo dança, mas tudo que se move. Então, o modo como a máquina se move para operar a palavra nos importa. Então, eu conversando com esse movimento gera uma outra coreografia. A gente tem bases textuais específicas que foram criadas em conjunto, umas coisinhas que a gente vai roubando de uma rapaziada, tipo o Michael McLure, apresentado pelo Michael K., que não sei se ele está vendo hoje, deve estar dormindo, porque ele está em Berlim, vai ver amanhã. E aí, que é um poeta da época dos beatnik, da rapaziada meio, sei lá, não sei o que falar sobre ele, mas ele é massa. Aí, por exemplo, todas as belezas não são nossas, extinção é uma aparência, são coisas que vêm... E aí, quando você fala extinção é uma aparência, e aí, por exemplo, sei lá, o Chaos Caption fala extintor pariu o sapo, aí você tem que continuar entre extinção é uma aparência que pariu o sapo verde que gostou de mim desde que eu era criança, quando a minha vizinha parecia uma coisa muito bela e que eu não consigo mais entender, sabe? Tipo, aí vai indo. Só que isso é treino também, tal qual treino de dançar com uma ação generativa sobre a gravidade. Então, a palavra, ela entra nisso que a gente está chamando de Chaos Caption, que eu considero uma evolução correlata e paralela ao corpo voodoo, que deu origem ao nosso modo de pensar dança e que eu acho que hoje, talvez hoje, nesse momento, a gente consiga criar um ecossistema que se imaginava lá atrás, mas que a gente não tinha instrumentos ainda coreográficos suficientes, e a gente sempre acha que pode mais, né? Então, talvez essa quantidade de camadas que parece que a gente abre meio cérebro, que o nosso cérebro é cheio de sair, né, cara? Quando a gente vê uma minhoca, a gente pode pensar desde uma corda até, sei lá, o Anish Kapoor, sei lá o que, entendeu? Tá tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente não consegue é expor isso, porque a linearidade do tempo não nos permite, de alguma forma. Talvez seja a grande procura, né? Tipo, tentar quebrar a linearidade do tempo. Então, mas tem uma coisa que acontece, eu estava comentando aqui no Zap com os meninos do Panorama, falando sobre técnica, né? Como é que funcionou o nosso querido Chaos Caption que a gente usou lá no Panorama Luto, para quem acompanhou o Panorama Luto, o Alejandro estava experimentando com essa ferramenta e a gente usou para gerar as legendas automáticas. Porque quando a gente fez a transmissão do Panorama Luto no ano passado, as pessoas liam e a gente tinha, em alguns horários, Wagner, que está aqui com a gente hoje, e outros intérpretes de Libra, e em outros horários a gente tinha uma geração automática de legendas, através da mesma ferramenta que é usada aqui. Só que, como a gente estava fazendo uma coisa muito claramente lida e dita, a legenda conseguia gerar muito facilmente a legenda. Aqui vai gerando umas loucurinhas, né? Porque vai gerando um extinção que vira este chão, né? Porque vai tudo se modificando. Realmente acho que essa parte da palavra nesse trabalho tem uma camada de força enorme, né, gente? Realmente, assim. Agora, isso nos diverte também, né? E aí você tem um jogo que é não querer a imprecisão do instrumento, mas também desejar que ele converse com o ruído. Então, não existe mediação sem ruído. Mas você desejar o ruído e comentar o ruído também vira fake nesse sentido. Então, você está sempre numa corda bamba de entender que a precisão dada também pode acontecer. Então, você não pode querer se alimentar só do ruído que você considera ruído, né? Então, assim, aí é sobre a própria definição de ruído, de equilíbrio e de precisão, que tem muito a ver com um contraponto, até acho decolonial, para ser ousada, né? Sobre a ideia de dança,
ocidental, né, que sempre trabalhou com um tipo de decantação profilática em relação ao movimento, onde o ruído geralmente era falta de treino ou falta de condição física para executar alguma coisa. E desde a queda do violência lá, que a gente faz da falha um sentido de existência e não um estado de flagelo ou uma carência de algum tipo de precisão, que para mim tem tudo a ver com a lógica do Chaos Caption. A questão é juntar as coisas do modo mais, com a sintaxe mais potente possível. Esse é o nosso jogo. Acho que a Anaís caiu em algum lugar. Ai, oi. A gente não está te ouvindo. Tá mute. Peraí, gente. É porque vocês sabem, né, gente? É tudo muito caseiro. Nós estamos aqui com um telefoninho que está dando esse problema, que ele de hora em hora dispara um alarme. Eu tenho que desligá-lo para sempre. Mas aí ele está lá, ó, disparado. Olha aqui, eu quero fazer mais uma pergunta. E aí, enquanto vocês respondem, eu vou ali desligar aquele telefone para ele parar o alarme. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. Queria saber, uma pessoa perguntou aqui no comments, eu tenho que depois ver quem é. Acha aí, Rafa, bota aqui a pergunta da pessoa, que é... Qual é o plano? Gente, eu brinquei ontem na live que eu estou igual o Silvio Santos chamando o Rock assim, na beira do palco. Rafa, bota um negócio. Alô, Rafa. Alô, Rafa. É o seguinte, eu queria perguntar sobre a versão ao vivo, ou seja, uma pessoa perguntou aqui sobre como é que essa peça pode acontecer ao vivo. Porque agora que a gente já esteve ali colado com vocês, como é que vai fazer, se é que faz sentido fazer essa peça ao vivo? Então, hoje a gente tem até aqui dois restantes ainda, de 4 pessoas que assistiram aqui hoje, e eu acho que é isso, a gente teve um foco agora nessa estreia para a transmissão, mas desde o início a gente tem trabalhado, tem pensado nisso, em como a gente como o movimento ele tem essa força, essa expansão, com tudo isso de vídeo que a gente tem, e toda a possibilidade de efeito que a gente tem, mas como que a gente consegue ainda assim, em cena, criar esse mesmo corte, né, cerebral, assim, nas pessoas, né, como que com a ajuda, enfim, das telas, dos monitores, que também são um feedback, um retorno para a gente que está dançando, está sabendo o que está passando, mas também para quem está assistindo daqui, está se relacionando com esse passado nosso, com esse outro lugar onde a gente habita, sabe? Eu acho que essa relação com as telas, ainda assim, no palco, são uma das coisas que mais vai viabilizar as pessoas assistirem ao vivo, sabe? Na verdade, a gente considera que o Matéria Escura é o nosso primeiro trabalho híbrido, realmente. Ele é feito para presencial e ele tem 2 corpos. É um trabalho que acontece, isso foi a grande... o grande desafio que a gente tem. Ele acontece digital e fisicamente ao mesmo tempo. Como vocês conseguiram assistir digitalmente, mas a gente estava aqui, se tivesse plateia, eles também vão assistir aqui. E aí tem uma disputa, né? Porque o único que assiste colorido é quem está ao vivo, né? E aí a gente tem agora uma questão, inclusive, de técnica, porque a gente realmente precisa de video wall, a gente não é o Ryoji Ikeda, mas a gente desejamos ser Ryoji Ikeda, né? A gente precisa... Então, gente, isso é uma questão, tá? Como é que vamos bancar esse video wall? Mas não tem coisas muito absurdas, não são coisas absurdas. Assim, a parte técnica, a gente é bastante simplão, né, de certa forma, mas a questão que a gente precisa é disso. Por que foi? Não entendi aqui, que a galera tá rindo, eu não sei o que está rolando aqui. Mas o que a gente vai precisar eles devem estar rindo de você falando que é tudo muito simples, Alejandra. É isso que eles estão rindo. Não é isso, gente? O que eu quero dizer é que não é um absurdo financeiro, sabe? Isso não é um absurdo financeiro. Vou ter que locar o não sei o quê. Não é high-tech. A gente está entre uma tecnologia específica com placa de captura de R$100, entendeu? Então, assim, é necessário usar a inteligência também para isso nesse momento, até para você aprender a resistir.
Isso é importante. Tipo, todos os instrumentos são feitos à mão e é real. É óbvio que isso tem um custo, mas não é um custo superior ao que é outro espetáculo normal de você ocupar num teatro. É óbvio que não é uma coisa simples que você tem a cadeira, o banquinho e o violão. E até você vai ter que microfonar o tal do violão e tal. Se for o João Gilberto, fudeu. Então, assim, não é tão simples assim nesse sentido, entendeu? Sim, e aí só para finalizar sobre a ideia de híbrido, vai ter uma disputa, inclusive, que é interessante, que é uma disputa dramatúrgica de quem está sentado no ao vivo e vai querer assistir pelo telão, entendeu? É aquela coisa de um jogo de futebol, gente. Quem já foi em jogo de futebol? Oi? A plateia quer falar, peraí. Acho que é importante o depoimento de público, porque a gente está falando do público e nada melhor do que o público, né, para falar. Eu me chamo Gisele, estou no Cena 11, acho que desde o início também, como público, né, e de fato eu me sinto um público totalmente expandido e híbrido, porque tinha momentos que eu ficava muito louco, ao invés de ficar vendo o que estava acontecendo na minha frente, eu queria ver o que o público em casa está vendo, eu queria ver o que estava sendo transmitido. Então, a nossa atenção, o nosso corpo, ele está, ora balançando, gritando internamente, porque é muito potente estar aqui, é de uma potência absurda, porque tu está vendo isso tridimensional e com cores, e ao mesmo tempo tu acompanha o que está sendo, o que a plateia em casa está vendo, ou em qualquer outro lugar. Então, a gente se sente parte disso tudo, assim, porque como a câmera está lá, ela está transitando e a gente está vendo, a gente também passa a ser essa coisa totalmente expandida, que é tudo, sabe? Eu nunca vivi essa experiência, eu já tinha visto o ensaio geral, hoje eu tive a oportunidade de ver a estreia, e é algo, a evolução que teve do ensaio geral para hoje foi arrebatadora, assim, é algo inacreditável. Eu perguntei, gente, o que aconteceu, sabe? Foi algo incrível. E como público, assim, ó, vai ter filas de quarteirões, porque isso é muito inédito, isso é muito... Mas a Gisele já tem fila de quarteirões há 25 anos que tem fila de Gente, quarteirões. precisa, entendeu? Assim, ó, tem que ser visto, porque fala de tudo, né? Fala de tudo que a gente está vivendo. E todos os berros dados aqui dentro, até a irônica arara, é tudo que a gente queria estar gargalhando desse mundo absurdo que a gente está vivendo, né? Principalmente no nosso país. E aí eu posso falar porque eu sou público fora Bolsonaro, né? Aliás, não fizemos um fora Bolsonaro ainda hoje, meu pessoal. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Gente, o Wagner fazendo fora Bolsonaro. Te amo, Wagner. Gente, isso é óbvio. Oh, meu Olha pai. só, deixa eu falar uma coisa sobre a cor, porque a gente também já tem que começar a encerrar, né? Que o pessoal está um pouco cansado. Sim, beleza. A gente quer beber também. Eu imagino. E aí, o que eu queria falar só rapidamente da cor, porque a escolha de trabalhar com o PB na transmissão e de como as cores aparecem dramaturgicamente ali, né? Pontuadas, tanto verde quanto vermelho e tal. E por que essa escolha, rapidamente? E porque está claro para mim que ela é parte dessa disputa do ao vivo com o transmitido, né? Uhum. Mas por que essa escolha de fazer essa transmissão com essa camada de pontuação de cor? Porque, primeiro, que a gente precisava que o corpo digital fosse realmente modulado como corpo digital. Então, assim, fosse um corpo que só existe daquela forma porque ele é pixel. Então, eu não consigo ficar preto e branco e pegar uma planta e ela tá verde para conversar com você, entendeu? Tipo, a não ser que eu vou usar uma maquiagem, sei lá. Mas a essência do pixel é essa natureza mutante. E a natureza mutante do pixel nos dá a capacidade de treinar nossa vontade de mudança também. E dentro dessa vontade de mudança, o verde, que não foi tão estigmatizado quanto o nosso amarelo, infelizmente, né? Mas falando das coisas, mas a relação com a fotossíntese, por exemplo, e essa ideia de natureza artificial também que está ali, e que ao mesmo tempo é real, porque quando você vê uma planta dessa que é de plástico, e você vê depois o mar que está lá de pixel, eles estão no mesmo lugar, mas a planta entre essa de plástico e entre o mar de pixel, ela existe aqui, enquanto capacidade de entender o que é algo que eu já vi como símbolo. Então, a relação do verde e do vermelho, eles são símbolos que atravessam, desde o sangue à fotossíntese, questões muito básicas e que tem muito a ver também com história em quadrinho.
A Mariana, que dançou na companhia até 2018, que está em Berlim, ela falou uma coisa que parecia um pouco de Suspiria e Sin City, quando ela assistiu um pedaço. Tem a ver com quadrinho desde o Violência. Se você for pensar, a Violência tinha um chão inteiro vermelho, e tem a ver com o deslocamento da cor como conteúdo que viabiliza o nosso sensório de outra forma, assim, e não só por ser cor complementar, e vai ficar aquele blá 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 de cor. Não, Mas não é mas nesse... de fato, essa referência do quadrinho, do corpo estilizado, né, do corpo transformado em imagem desenhada, ele está muito claro, né? Para quem está assistindo nesse momento aqui a peça em casa, fica claríssimo essa camada, entendeu? Mas era um pouco entender essa camada dessa artificialidade do corpo que foi preciso, né? E porque para que a gente fosse guiado pela matéria também, né? Tipo, no final não tem texto, a gente fica o tempo inteiro naquele redemoinho de texto, aí depois vai para aquele som do mar que também é artificial e depois vai ficando estranho. E assim como o som dos pássaros também não são exatamente dos pássaros, mas que são dos pássaros, são de pássaros possíveis, né? Tem a ver com corpos possíveis, corpos em transformação, ideias em transformação, e ao mesmo tempo nosso amor por uma ecologia da máquina nesse sentido. E acho que isso nos coloca em responsabilidade também com a expansão em relação à tecnologia, porque tecnologia não é só computador, né? Tipo, é desde sei lá, do osso lá do Kubrick, uma porrada de coisas que a gente pode falar. E acho que a gente precisa também defender um espaço de criação tecnológica nossa, no sentido nativa, né? Nativa de estamos fazendo juntos. E eu acho que o Raft, nesse sentido, cruza projetos que têm esse, né? A Yara, por exemplo, tem um interesse em tecnologia lá no Recife, tem uma série de galeras que estão com muito interesse em tecnologia e nesse tecno-xamanismo, uma série de atravessamentos que eu acho que a gente deve sim se fortalecer, porque ficar exportando soja não dá, né, cara? Tipo, a gente tem uma tecnologia aqui, mas que ela está sempre enterrada e parece que não é para legitimar a arte através da ciência, não tem nada a ver com isso, mas tem para andar em paralelo, para a gente poder se estender enquanto corpo, através das ferramentas que, de alguma forma, a gente tem acesso. Eu, por exemplo, enquanto deficiente auditivo, se eu não tivesse isso aqui, não poderia estar conversando com vocês, nem ouvindo, e nem ficar tocando as coisas ali e operando tudo aquilo ali que é extremamente sonoro. Então, claro. Poderia se fosse Libra, mas em relação à imagem... Mas isso também, tipo, de alguma forma, a imagem, para mim, é som, nesse sentido. Então, essa sinestesia, ela vai ficando orgânica naquilo que a gente faz aqui. E eu queria, só para finalizar mesmo disso, de ressaltar que é uma rede de acionamentos onde todas estão envolvidas o tempo inteiro. Não existe uma coisa separada assim, a técnica e a dança e o som. Não. Então, a gente não só decidiu, como a gente precisa cultivar esse lugar. E isso é um desafio gigantesco, porque é um desafio político também. Claro, e é um desafio que precisa que todo mundo esteja na mesma página, né? Todo mundo esteja afim, que ninguém esteja afim de chegar no ensaio, fazer seu lance e ir para casa, né? Sim, todo ficar mundo de saco precisa cheio. todo mundo precisa estar nesse lugar coletivo mesmo. Olha, gente, se não tivermos outra pergunta aqui, vamos deixar o pessoal beber, né? Porque essa primeira etapa está vencida, não é mesmo? A gente vai continuar a programação do Panorama. Amanhã temos a estreia da peça do Grupo Mexa de São Paulo, que também não vai ser aqui no YouTube, não pela natureza de conteúdo, como foi o caso aqui, mas pela natureza que eles querem exibir. Então, a gente vai se encontrar aqui para ter um espaço de estar junto e vamos fazer a conversa aqui, direto, e depois as pessoas vão assistir no seu tempo, porque o projeto do Mexa resulta num site que você vai e tem os 2 filmes que fazem parte do projeto, você pode assisti-los da maneira que você quiser. É um site mais imersivo. Então, a gente vai conversar sobre o projeto amanhã e cada um vai assistir. No domingo, a gente tem a estreia da Yara Isidoro. A peça da Yara vai ser exibida aqui e em co-apresentação com o Panorama e o Sesc Pinheiros. Então, nas redes do Sesc aqui. E semana que vem a gente retoma na terça-feira com pesquisas e depois, final de semana, novas estreias. Então, galera, vão lá, visitem o site, a peça de ontem está lá disponível. Essa aqui não vai ficar direto, como ela é ao vivo. A gente vai ver aqui, eu tenho que ver com o Alejandro como é que a gente vai fazer para ter uma outra janela para quem perdeu hoje. Vamos pensar um jeito aí que faça sentido para a gente colocar no ar. E vamos anunciar daqui a pouco para vocês, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Valeu, Naís. Obrigada, Wagner. Até amanhã. Nós na fita. Rafa, cadê Rafa? Nós que é hacker, Rafa. Até
Até Eu e amanhã, Rafa gente. vamos trabalhar no Anonymous, pô. É nóis. Eu e Rafa. Falou. Beijo.